Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Roger da GameMax que está falando com vocês. Estou filmando aqui a tela do meu PC, onde nós vamos fazer alguns testes para desmistificar algumas informações que o pessoal passa nos grupos, né? Às vezes fala a respeito aí de o uso de determinado tipo de fan vai fazer uma diferença estrondosa, às vezes na temperatura final do seu CPU, quando você está utilizando para jogar, para editar ou no uso diário, né? Então eu queria desmistificar essa informação mostrando um teste real aqui para vocês. O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou pegar um fã da GameMax, que o pessoal geralmente costuma falar aí que às vezes, mas o fã trabalha com uma rotação um pouco menor, que a rotação dele é mais baixa, o fã é um pouco mais devagar, né? Então beleza, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se essa rotação mais baixa que os fãs da GameMax possuem faz uma diferença ou não no final da temperatura do seu water cooler. Nós vamos pegar daí depois o fã da concorrência, que tem uma rotação muito mais alta, um ruído bem mais alto, e nós vamos verificar se isso vai fazer jus, né, ao ruído que ele gera, ao nível de rotação maior que ele tem, se a temperatura final do nosso sistema vai ser algo considerável. Então vamos começar aqui. Primeiramente, o que eu vou fazer? Tenho um processador em mãos, o i7-2600K. Ele é um processador já antigo, segunda geração da Intel. Todo mundo sabe que ele é um processador que tem uma temperatura bacana, né? A gente pode dar uma extrapoladinha um pouco maior no overclock dele. E o que eu fiz? Eu fiz um overclockzinho básico aqui, coloquei 4.4 GHz nele e a gente vai verificar quais são as temperaturas que ele atinge final usando os fãs da GameMax, que tem uma rotação um pouco mais baixa do que da concorrência. E vamos pegar o fã da concorrência que tem um nível de rotação em RPMs bem mais elevado e gera um ruído bem mais alto. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Muita gente fala que isso daí vai dar uma diferença enorme, né, na temperatura. Não, porque se você usar um fã que tem uma pressão muito mais alta, um fã que gera um RPM muito mais alto, vai te trazer um ganho muito melhor. E não. Eu vou mostrar para vocês o porquê não. Tá bom? E outra coisa. O que realmente influencia na temperatura final de um sistema de water cooler? Eu já vou dizer para vocês, vou cantar a bola aqui. É a construção interna do bloco aonde vai colocado em cima do CPU, é a construção interna do radiador, é o quanto a bomba consegue empurrar o líquido dentro ali das mangueiras para o radiador e a temperatura ambiente. Nada vai conseguir superar a temperatura ambiente, não tem como. Se a temperatura ambiente do ambiente onde você está com o seu computador é muito elevado, logicamente que as temperaturas finais vão ser elevadas também. É muito raro você conseguir uma temperatura ambiente alta e uma temperatura final, no caso um sistema de benchmark e tal, ficar super baixo, não tem como. Uma coisa acompanha a outra. Temperatura ambiente, 28 graus no momento. Começou o teste ali. Nós vamos analisar as temperaturas. Aqui, ó, 33 graus. Eu estou medindo a temperatura no radiador, pessoal, só por questão de comparação, tá? Não que isso vai influenciar em algo, é só para vocês terem um comparativo. O fã está no máximo da GameMax. Pronto, o teste acabou aqui. Bateu 34 graus no final. Eu já vou dar um print para nós captarmos aqui as temperaturas máximas. Ó, no máximo ele fica em 2067, 2061, nessa média. Tá vendo aqui? Ó? Vou diminuir agora. Vocês vão ver o quanto que ele vai rodar. Quanto que vai cair os RPMs. Que é o que o pessoal geralmente chia, né? Fala que vai dar diferença, que um fã com rotação muito mais alta dá uma diferença enorme. Ó, até o ruidinho baixou aqui, ó. Vamos ver quanto que caiu os RPMs aqui. Ó. Olha lá, 1069 RPMs, entendeu? Caiu praticamente 1000 RPMs aí. Vamos lá, vou resetar aqui, pá, resetou. Vamos começar o teste novamente. E vamos fazer tudo igual. 32 graus aqui no radiador. Tá um pouquinho quente ainda, né? Porque eu já tinha acabado de fazer o teste. Temperatura ambiente, 28 graus. Teste rodando. 35, ó, subiu um grauzinho, hein? Grande diferença, enorme. Vamos lá, vamos matar charada com a galera aí.
aqui, ó, lado a lado, ó. Esse aqui é a temperatura atual com o fan rodando bem baixo. Esse aqui é com o fan rodando no máximo. Com o fan rodando no máximo, 70 graus no mínimo, 70. No máximo, 73. No mínimo, 74. No máximo, 73. No mínimo, 75. No máximo, 71. No mínimo, 72. Então, o que eu digo para vocês? Esses 1000 RPMs que deu de diferença no fan, quantos graus eles me proporcionaram? Qual foi a média aí? 1 ou 2 graus, não foi? Então, e qual foi o ruído que esse fan deixou de fazer por eu ter baixado 1000 RPMs? Bastante, galera, bastante. Eu que estou aqui do lado, notei drasticamente a diferença. Ó, vou mostrar para vocês a diferença de ruído. Ó. Esse aqui, que está perto aqui do fan agora, é o ruído com ele bem baixo. Tá vendo? Quase não se escuta, tá bem baixinho. Agora eu vou colocar no máximo. Vou jogar no máximo aqui, ó. E vou dar um aplicar. Olha o ruído agora no máximo. Talvez capte aí para vocês. Mesmo no máximo, o ruído ainda é baixo, com o fan da GameMax. Agora eu vou fazer um outro teste com o fan do concorrente, para vocês verificarem qual vai ser a diferença de temperatura. Já vou trocar aqui e já começo o próximo vídeo, beleza? Então, começando novamente o teste, pessoal, removi aqui, ó, os fãs do GameMax. Se liga o ruído que tá com o fan do concorrente, tá no máximo. Alto, hein? O ruído aqui é tenso. Com ele no máximo fica chato para você deixar esse computador ligado de madrugada. Então vamos lá. Só mantendo aqui, ó, temperatura 28 graus, mesma coisa de antes. Só para constar, 4.4. O fan tá no máximo. Vou mostrar para vocês aí, ó. O fan tá rodando em 2.657 RPMs. Tá forte, hein? 2.710, bem mais forte do que o da GameMax. Vamos lá, começou o teste. Olha lá. Temperaturas. Logicamente que vai dar uma temperatura um pouco menor do que com o fan do GameMax. Afinal, tem uma turbina, é lógico que dê 1, 2, 3 grauzinhos de diferença. Que é o que eu estou querendo provar para vocês desde o começo. A diferença de temperatura pelo ruído que gera. 33 graus bateu no radiador. Temperatura final. Vou dar um print aqui. Agora vamos começar com o fan em rotação baixa, bem baixa. Olha a diferença de ruído. Entendeu o que eu estava falando para vocês? Diferença de ruído. O quanto é que se ganha em temperatura pelo detrimento do ruído. Tava parecendo que tinha um secador de cabelo ligado aqui. Ó, tá até silêncio o quarto agora. Zerou. E começou. Então aqui está o resultado, ó. Resultado final. Com o fan no mínimo. Vamos fazer o comparativo? Máximo 72, no mínimo 73. No máximo 72, no mínimo 74. No máximo 72, no mínimo 71. Qual foi a variação de graus, então? Daquele baita ruído que parecia um secador de cabelo para um fan mais silencioso. Né? Rodando em, vamos ver quanto que ele está em rotação aqui, 1400, né? Foi o que eu falei? Olha lá, 1419. Então a diferença de temperatura final é muito pequena, tá vendo? Ó? 2 graus, 1 grau, 2 graus, 1 grau. Tudo isso para você fazer aquele ruído todo dentro da sua sala à toa e exigir mais do fan e fazer com que o fan talvez tenha uma vida útil reduzida. Por isso que a gente sempre fala, os fãs da GameMax trabalham com uma rotação menor, justamente porque a gente sabe que o ganho final para o usuário não é nada expressivo. Entre você colocar um fan que tenha 2.800 RPM, 3.000 RPM, para um fan que te faz ali rodando a 1.400, 1.500, 1.300, entendeu? Então não há necessidade de ter, porque a pressão de um
é 1,8 milímetros H2O e o outro é 1,3. Vai dar uma diferença absurda na minha temperatura final. Não, não vai dar temperatura diferenciada tão grande assim que vale a pena, às vezes, você investir tanto dinheiro num fan, ou às vezes você está trocando por um fan que tem a rotação muito maior. Então tá aqui o teste comprovando, ó, temperatura ambiente igual do outro teste que eu fiz com o GameMax. Tá? Eu já vou botar os resultados do GameMax com esse daqui, para vocês verem a diferença de temperatura do GameMax para o fan do concorrente, que tem uma rotação muito maior, que parece um secador de cabelo. Esse fan que eu usei é o mesmo que eles usam no próprio radiador do water cooler deles. Simplesmente instalei da GameMax, tá bom? Então fica um teste aqui conclusivo na prática. Muitos aí podem falar, ah, mas você testou só um testezinho de estresse de 1 minuto. Tá, eu já fiz esse teste jogando, que é o uso diário meu, já fiz esse teste editando. Isso aqui eu não posso fazer um teste que dure 20 minutos, porque o vídeo vai ficar com 1 hora. Eu estou só tentando passar para o público o seguinte: os fãs tendo uma rotação muito alta ou uma rotação mais baixa, a diferença final de temperatura não é nada expressivo. Às vezes eu vejo muitas pessoas querendo comprar fãs caríssimos para ver se vai baixar a temperatura, e isso não vai influenciar. O que realmente vai influenciar é temperatura ambiente, o bloco, mangueira, radiador, tudo. A mangueira em si nem tanto. O mais mesmo é o radiador, tecnologia de fabricação do radiador, tecnologia de fabricação do bloco, a bomba, o quanto a bomba consegue empurrar. Isso sim vai fazer diferença no resultado final de um water cooler, tá bom? Então quando vocês forem procurar para comprar o water cooler, não fica se atentando muito a quantos RPM o fan está rodando. Isso não vai fazer uma diferença brutal na sua temperatura. Você não vai ganhar 10 graus, entendeu? Pela troca de um fan para outro. Então, quando vocês quiserem comprar o fan do Iceberg, não precisa ficar lá, mas o fan do Iceberg tem uma rotação um pouco menor que o do concorrente e tal. Não, não se preocupem com isso, galera. Se preocupem com a tecnologia. Eu já vou deixar um vídeo aqui embaixo do teste que o pessoal do TechLab fez, mostrando internamente como é o nosso water cooler do Iceberg, tá bom? Então fica um abraço, valeu, até mais.